graças a Deus, nossa matéria agora de ética social e também ética profissional. As duas que fazem parte dessa matéria no terceiro ano do nosso curso de bacharel em teologia, e graças a Deus por isso. O tema de hoje nós vamos falar sobre a liberdade, conceito de liberdade. Eu vou estar utilizando aqui o livro do Neil Byrne, bem, eu mandei aí no grupo para vocês, e vou estar lendo aqui. O estudo da ética repousa sobre o pressuposto de que o homem é livre e responsável. A não ser que ele seja livre em sentido bem real, não pode ser considerado responsável pelos seus atos. E se não é responsável por esses atos, não há sentido em falar deles como tendo significação ética. Em suas ações, se suas ações são determinadas pela mesma espécie de fatores que condicionam o comportamento de objetos físicos, seria ocioso tratar de obrigação moral, dever, louvor, culpa e mesmo de verdade. Isso não implica, porém, em que a ética pressuponha total indeterminismo na área da ação humana. Na verdade, tal pressuposição tornaria a escolha moral igualmente tão destituída de sentido como o reconhecimento de determinismo completo. A ética pressupõe que as escolhas morais não são simples questões de acaso, não são fortuitas e completamente imprevisíveis. A pessoa cujas ações fossem livres nesse sentido não seria bem pessoa, não seria boa pessoa, não teria estabilidade de caráter e não haveria base para confiança em suas ações futuras, e seriam um certo tipo boas ou más. Bom, até aqui dá para a gente já continuar. Então o Neil Byrne, tá bem, que escreveu o livro Fé Bíblica e Ética Social, ele diz que o ponto de partida para nós falarmos da ética é a aceitação de que o homem é livre e responsável por suas decisões, suas escolhas, suas preferências e inclusive pelo seu destino. O filósofo Jean-Paul Sartre, ele disse o seguinte, que o homem ele está condenado a ser livre. A liberdade não é uma coisa da qual você foge, você pode ignorar, mas você é o último responsável por toda a sua vida. O agravante é que o Paul Sartre ele é ateu. Quer dizer que esse ponto de vista dele parte da ideia de que Deus não existe. Como Deus não existe, eu sou o responsável pelo meu mundo, por mim. E só que é uma responsabilidade, é uma liberdade responsável. Não é uma liberdade irresponsável. Sartre ensina. Você é responsável por você e, consequentemente, pelo seu mundo. Por você e por tudo aquilo que está dentro do circuito da sua existência. Sua família, sua igreja, seu trabalho, sua religião. Você não pode terceirizar as suas escolhas. Você não pode terceirizar as consequências das decisões que você tomou. Você tem que aprender a assinar as suas promissórias. Vai lá e assina. Assume a responsabilidade. Esse é o pressuposto do Sartre. Quando você se responsabiliza por sua vida, como você não quer que ela seja destruída, você também vai ter que se responsabilizar pelo mundo que você está. Porque não dá para você não se responsabilizar pelo mundo, porque ele vai acabar te destruindo. Por que eu preciso da liberdade? Por autopreservação. É um instinto bem egoísta mesmo. Eu quero continuar vivendo. Se eu não cuidar de você, não cuidar dele, não cuidar dele, vocês vão virar os meus inimigos. Virando meus inimigos, vocês vão me atacar. Me atacando, vocês me destroem. Aí não adianta nada eu ter liberdade se eu já fui destruído. Por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar de mim e de vocês e do circuito que está à minha volta, para que eu não venha a ser destruído antes da hora. Esse é o pensamento do Sartre em toda a linha filosófica dele. Bom, quando a gente está estudando esse assunto então de liberdade, ética social e profissional, 4 palavras surgem para o nosso vocabulário filosófico, tá bem? E ético. 4 palavras surgem. A gente vai trabalhar com essas palavras aqui ad eterno, entendeu? Para sempre, infinitamente, até o último dia. Um bacharel em teologia vai ter isso aqui mais ou menos de cor. Você sabe explicar isso aqui de cor. E a primeira palavra que surge é libertarismo. Não é exatamente liberdade, tá? Ó, liberdade. Por quê? A palavra liberdade é um conceito abstrato.
É um conceito abstrato, quer dizer que ele não é concreto. Você nunca vai na padaria comprar 1 quilo de liberdade. Não tem jeito, entendeu? Você não vai nunca levar para a tua casa e colocar na prateleira: esse livro aqui é o livro da liberdade, é aqui que está a liberdade. Ela não é um conceito concreto, material, tangível, algo físico. É uma ideia, é uma abstração mental. A liberdade está em algum lugar. A gente criou essa ideia de liberdade. Criamos, ou um sentimento de liberdade, ou um senso de liberdade. Qual que é o ponto de partida de que eu vou buscar a liberdade? É porque eu não tenho ela. Eu só busco aquilo que não tenho. Se eu já tenho, eu não vou buscar. Agora, se eu estou buscando, é porque eu quero encontrar. Quando encontrar, eu tenho que saber que eu encontrei. Eu vim aqui, eu estou procurando nhonho. O que é um nhonho? Não sei. Quando eu achar, eu acho que eu vou descobrir, saber o que é. O problema é que o nhonho não existe. É uma coisa que a gente inventou. Como que eu vou ter certeza que eu encontrei a liberdade? Se ela é igual a um nhonho, se ninguém nunca viu, ninguém nunca experimentou. Como que eu vou ter certeza disso? Eu vou partir para uma busca. E por que eu estou partindo para uma busca? Porque eu não tenho ela. Eu me sinto preso, eu me sinto aprisionado, eu me sinto sufocado, cercado. E eu quero alargar essa cerca, eu quero sair desse negócio, eu quero avançar cada vez mais, quero ampliar as fronteiras. Por isso, como eu não tenho a liberdade ainda, eu começo com o sentimento do libertarismo. O libertarismo é a revolta mesmo, a revolta, no pé da letra, tá? É a revolta com a prisão. É a revolta com a falta de liberdade. Poxa, eu queria fazer tudo, eu queria voar, mas eu não tenho asas. Eu queria ir até o fundo do oceano, mas eu não sou peixe. Então, eu queria correr muito, mas eu não sou um leopardo. Eu queria ter saúde, mas eu estou enfermo. Aí vem o senso do libertarismo, que é a busca por essa liberdade tão sonhada e tão desejada. E aqui surge, do lado do libertarismo, a palavra relativo e absoluto. O que é o absoluto? É a soma de todos os relativos. Isso é o absoluto. O absoluto é aquilo que não tem falta e não pode se acrescentar coisa nenhuma. Não pode crescer mais e não pode ser diminuído. O absoluto é isso aí. Ele é a soma de todos os relativos. Pega todos os relativos do mundo, soma tudo e aí você vai encontrar o absoluto. Algum de nós já experimentou o absoluto? Não. O que a gente experimenta? O relativo. Por isso que a gente fala em ética que a liberdade ela é relativista, ela é relativa. Nós não temos uma liberdade absoluta. Nós não temos a soma de todas as liberdades. Você não tem a soma da... Olha, o negócio é o seguinte: eu quero a liberdade das crianças. Você tem? Não. Você não tem a liberdade das crianças. Eu quero a liberdade das mulheres. Você tem? Não. Eu quero a liberdade de todos os homens. Não. Eu quero a liberdade dos americanos. Não. Eu quero a liberdade dos franceses. Não. Eu quero a liberdade dos militares. Você tem? Não. Você tem a sua liberdade relativa, a sua enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser único, insubstituível, insofismável. Essa liberdade você tem, a sua, mas você não tem a liberdade do outro. Você não tem a liberdade do seu companheiro, a liberdade do seu pastor, a liberdade da sua esposa, a liberdade do seu filho. Você não tem a liberdade dos pássaros, dos peixes. Você não tem a liberdade dos anjos. Quer dizer que nós, seres humanos, temos que aceitar, garganta abaixo, por assim dizer, de que nós temos uma experimentação da liberdade, mas essa experimentação ela é bem relativa mesmo, ela é bem fracionada, ela é bem pouca, ela é pouca para a gente sente a necessidade de ter mais liberdade. O apóstolo Paulo fala que toda a criação agora geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. A palavra vaidade significa que perdeu o sentido. A criação foi elaborada por Deus para que ela tivesse um sentido. A partir do momento em que a vaidade entrou, perdeu o sentido. A criação está sem rumo. Essa é a metáfora que o apóstolo Paulo usa. A criação está sem sentido, sem rumo, vai para qualquer canto. Ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que assim ela seja libertada da vaidade, da falta de sentido. Tudo é relativo. Quando a gente fala que tudo é relativo, é nesse sentido. Nós só experimentamos o relativo. A gente não experimenta a liberdade absoluta. Liberdade absoluta, só quem experimenta é Deus, porque só Ele é absoluto. A outra ideia do absoluto também é o seguinte: é que uma liberdade absoluta seria absurda para nós. Absurda. Porque você, com a liberdade plena e absoluta, você não suportaria a vida no mundo.
Você tem tanto e o mundo tem pouco. Quer dizer, é muito oxigênio para pouco pulmão. É isso aí. Tá bem? Ah, você tem um oceano inteiro, mas você só tem um copinho. Então não adianta você ter um oceano inteiro se só tem um copinho. Nós não teríamos condições nesta vida, deste lado, neste mundo que a gente vive, nós não teríamos condições de experimentar a liberdade em nível absoluto. E por isso a gente vai substituir a liberdade pelo libertarismo. O que é que está te incomodando? Qual que é a pedra que está no teu sapato? Qual que é o próximo passo que você vai ter que trocar para poder ampliar um pouquinho mais as suas fronteiras? Não dá para você falar, vou me desgarrar totalmente de todas as coisas, vou me libertar totalmente. Isso aí é impossível. Não, libertarismo. O que é que te incomoda agora? Qual que é o seu desafio diário? Basta cada dia o seu mal. Se estamos falando de libertarismo, também vamos falar de necessitarismo, que é a outra palavra que vem para o vocabulário de um bacharel em teologia, que está tendo aula sobre ética. Se eu tenho libertarismo, eu também vou ter necessitarismo. Qual que é a ideia do necessário? Necessário é aquilo que ele tem que ser e não pode deixar de ser. O necessitarismo ele tem sentido absoluto. Você não pode não ter, por exemplo, não fazer, ele é necessário. Qual que é o contrário do necessário? O contrário do necessário é o contingente. O que é o contingente? É o acessório. Isso aqui é o contingente. Acessório. Acessório é aquilo que vem junto. Ou não. O acessório ele não é necessário. Ele é acessório. Ele não é necessário. Necessário para que eu tenha um carro, bem necessário para que um carro ande, motor. Motor é necessário. Porta é acessório. O carro sem porta anda. O carro sem motor não anda. Pode ser a diesel, pode ser a álcool, pode ser a gasolina, pode ser os Flintstones, sabe? Que o motor são os pés, mas tem que ter alguma coisa para colocar o carro para mover. O que é necessário? É aquilo que se você tirar, não existe. Isso é necessário. Tira, acabou, não tem mais. Não funciona, é decorativo. Acessório ou contingente. Contingente é aquilo que embeleza, é aquilo que vem junto. Corpo humano. Corpo humano, necessário. Coração. Contingente, perna. Coração, corpo humano, está vivo. Perdeu o coração, perdeu a vida. Perdeu a perna, continua vivendo. E por aí vai. Necessário é aquilo que não pode ser dispensado. Tem que ter e pronto. Por isso que tem sentido absoluto e determinante. Tem que ser isso daqui. Eu estou em busca da liberdade. Só tem uma liberdade relativa para o momento. O Descartes, que foi outro filósofo, tá bem? Outro filósofo, eu já falei do Sartre e agora estou falando do Descartes, pai do chamado racionalismo. Ele dizia o seguinte, nós temos uma moral, vou escrever aqui, nós temos uma moral provisória. Moral provisória. O que é essa moral provisória? Ele também chama essa moral provisória de moral de viagem ou de bagagem. Bagagem. Moral provisória. Escuta, eu tenho que ir daqui para o Paraná. Vai dar para eu levar o meu guarda-roupa inteiro? Não. Precisa? Também não. Eu vou passar quanto tempo lá? 3 meses. Vou preparar uma mala. Preparo uma mala. Coloco então aquelas roupas que são necessárias. Necessárias. Eu vou colocar lá minha roupa íntima, né? Cueca é necessário, eu julgo que é necessário, tá bem? Roupa de dormir eu julgo que é necessário também. Meia eu acho que é necessário, meia, entendeu? Eu vou colocar ali o que eu julgo que é necessário. Minha Bíblia eu acho que é necessário levar minha Bíblia. Livro eu acho que é necessário. Só que tem uma hora que a minha mala ela fala o seguinte, olha, aqui o necessário já tem. Por isso chama-se nécessaire. O que é o nécessaire? É o que é necessário para ser uma viagem. Nécessaire. Só que tem umas coisas que eu quero levar a mais. Uma camisa a mais, 2 camisas a mais, um paletó a mais. Eu quero levar uns livros a mais.
Aí eu começo a colocar os acessórios. O acessório é contingente, eu não preciso deles. É uma bagagem a mais. É uma mala, a tira-colo, né? Tira-colo quer dizer que negócio que eu estou com o meu colo livre, eu ocupo meu colo. Tira-colo. Então tá bem, eu tenho uma moral chamada moral provisória. É porque eu tenho que ir até a próxima estação, até o próximo ano. Eu tenho uma moral para a criança, eu tenho uma moral para o jovem, eu tenho uma moral para o adolescente, eu tenho uma moral para as mulheres, eu tenho uma moral para o homem, eu tenho uma moral para o nortista, outro para o sulista, eu tenho uma moral para o professor, outra moral para o aluno. Isso é tudo provisório. É a moral distribuída em várias camadas por um período de tempo. Não é uma coisa absoluta. Não é para sempre. A moral ela tem que ter essa versatilidade de conversar. Ela tem que ficar adequada. Por isso que a moral ela tem que ser uma coisa mais de momento. Ela tem prazo de validade, a moral. A ética ela tem um prazo de validade mais estendido. Ela é uma coisa estilo longa-vida, sabe? Leite longa-vida. Ela tem sabe? Esse pneu aqui é meia-vida, mas aquele dali é novinho. Então a moral é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui, dá para a gente ir levando durante esse período, só que ela vai enlarguecendo, vai ficar afrouxando e perde o sentido. A moral perde o sentido com o passar do tempo e com a mudança de local. A moral perde esse sentido. A ética vai perder o sentido também, só que ela tem um prazo de validade mais extenso, ela vai demorar mais para perder o sentido. Ela é mais abrangente, ela é mais universal, ela é muito mais, ela demorou mais para ser elaborada, só que ela também demora mais tempo para ela expirar o seu prazo de validade. A moral a gente começa a discutir aqui, o pode e não pode. A ética a gente discute pode e não pode, mas a gente não resolve nada. A gente deixa as coisas acontecerem. Então acho que eu vou fazer uma pequena pausa para a gente fazer umas perguntas, aí eu já vou para a segunda parte. Já deu para entender que a gente tem aqui a liberdade, né? Liberdade é um conceito abstrato, a gente realmente não tem como levar a liberdade para casa. Por isso a gente vai em busca do libertarismo, que é uma liberdade provisória. É para mim chegar até o próximo estágio, até o próximo ponto, tá bem? Essa liberdade provisória está dentro da ideia do Descartes, que é uma moral provisória, uma bagagem que eu arrumei para viajar, mas que depois ela não vai ter tanto sentido assim, a roupa desgasta, né? Por isso que o Descartes falou que a moral é provisória. Bom, do lado do libertarismo eu vou descobrir que nós temos algumas coisas que são necessárias, se você tirar perde o sentido. Se é necessário não é contingente, se é contingente não é necessário. Contingente é aquilo que está sobejando, que está a mais, que está embelezando. Necessário é aquilo que pode ser cheio de graxa, que nem o motor mesmo, né? O carro cheio de graxa por fora, muito feio, né? Lataria do carro toda amassada, muito feio, mas dá para andar. Agora se o motor estiver cheio de óleo, todo sujo, não importa. O importa é que quando a explosão ele vai embora. Não precisa ter beleza. Do lado de fora do carro a gente acha que tem que ter um pouquinho mais de estética. Essa é a diferença entre o necessário e o contingente. Tem alguns valores na ética que eles são necessários e outros são contingentes. Tem coisa que a gente não pode abrir mão porque desmonta a ética. Outros a gente pode discutir à vontade. E a gente tem que descobrir exatamente o que é. Como o assunto é liberdade, a gente vai julgar o seguinte: a liberdade ela é necessária para que eu seja ético. É isso que o Niebuhr colocou para a gente. Não tem sentido a gente falar de ética se eu não entender que o Milton ele é livre, que o Josino é livre, que o Abraão é livre, que o Rogério é livre. Não tem como construir ética se eu não responsabilizar cada um de vocês pelas suas escolhas. Você está aqui porque você quer. Se você não quiser, você não está aqui. Não tem nada prendendo você nessa cadeira. Quem assiste o vídeo, assiste porque quer. Não tem nada obrigando ele do outro lado a assistir. Ninguém. Quer dizer que a gente está falando de seres livres. Livres. Só que aí a gente viu que tem esse livre relativo e o livre absoluto. E o absoluto é demais para nós.